capítulo 2 da entrevista com o TT Espíndola agora entra que flores são essas orquídeas? Da cor do seu cabelo? Não, como chama essas flores? Olha, parece, viu? Parece orquídea, sim. É um parente, pelo menos. Que é essa coisinha que abre assim, delicada. Então, e a rensagem que eu uso chama orquídea. Ah, é? Então acho que é basicamente a mesma coisa. Só que já tá um pouco desbotado, né? Tá na hora de pôr de novo. Tá, a gente já conversou sobre isso, mas tá assumidíssima como grisalha, a senhora Nossa, grisalha. eu tô adorando. Adorando. Não dá mais trabalho nenhum. Não sou mais escrava, né? Ô TT, voltando, bom, a gente falou um pouco do festival, mas deixa eu te perguntar um pouco sobre lá nos primórdios, você ainda em Mato Grosso, era o primeiro grupo Luz Azul que virou TT e o Lírio Selvagem. Isso. Conta um pouco sobre essa fase. Então essa fase do Luz Azul em Mato Grosso, Em Campo Grande, né? Em Campo Grande, ela foi uma junção assim de tudo que estava acontecendo. Cada um fazia seu som, cada lado. Por exemplo, eu estava em Cuiabá em 74. A Alzira foi passar umas férias lá e a gente criou um grupo assim com a Marta Catunda que a gente chamava Arco da Lua. E aí começou assim. Não existia Mato Grosso do Sul ainda nesse momento. Mato Grosso do Sul, né? E nós estávamos lá no norte. Não tinha não sido tinha. dividido ainda. Era Mato Grosso só. E o Geraldo e o Celito compondo, cada um na sua, lá em Campo Grande, os irmãos, né? E aí teve esse encontro. Quando nós voltamos de Cuiabá, eu e a Alzira, a gente estava assim, querendo fazer um grupo. A gente, na verdade, queria fazer uma coisa assim, não queria ser dupla, entende? Queria ser um grupo, porque a gente sabia do Geraldo e do Celito, que eles estavam compondo muito. E eu era apaixonada, sempre fui apaixonada pelas músicas de Geraldo, né? E ele tocando craviola, então tudo aquilo, a craviola me fez a cabeça. Aí eu voltei de Cuiabá já com uma craviola que eu tinha encontrado lá em Cuiabá, que me deram de presente lá. E aí o grupo, de repente a gente se encontrou, os irmãos, estava eu e o Geraldo tocando craviola, a Alzira tocava violão de 12, um violão enorme que nem ela mal conseguia pegar, e o Celito sempre foi apaixonado por baixo, tocava baixo acústico, mas não um baixo acústico de orquestra, era um baixo acústico paraguaio. E aí a gente começou a fazer o som, falamos, gente, então por que não, vamos chamar de Luz Azul, foi a ideia do Geraldo. A gente começou a fazer esse som acústico, sabe? E em São Paulo estava no auge da discoteca, né? Absolutamente o contrário. Nós estávamos num outro lugar mesmo, que a gente vivia intensamente aquela coisa da pureza, né? De falar sobre o amor com a natureza e aquele vocal maravilhoso. Eu era solista, né? O Geraldo fazia as músicas agudas para eu cantar. E aí a gente correu assim em alguns lugares, umas universidades. Nunca fomos tocar em barzinho, né? Porque tem muito isso. Não tenho nada contra barzinho, mas a gente não foi assim. A gente foi para universidades do Mato Grosso. Aqui chove em pitangas, você reparou, olha, né? É outro privilégio. Que delícia! Depois eu vou catar. É um pé enorme de pitanga. Eu conhecia pitangueiras menores. Olha que lindo aqui, olha. São Paulo tem surpresas boas ainda. E tem mais essas florzinhas roxas também. Eu adoro assim ver assim essa parece renda, né, do céu. Aí tanto é que foi tão chocante quando a gente chegou em Mato Grosso, em São Paulo, que aí eu e a Alzira que saímos lá. Já não era o Lírio mais, já tinha acabado. Não, já não era o Luz Azul. Era o Luz Azul. Era. Quando nós saímos de Mato Grosso, ainda existia esse grupo Luz Azul. Só que a gente não aguentava mais ficar lá em Campo Grande. Eu e a Alzira, a gente queria fazer a coisa acontecer. E ela foi para Campinas, foi a época que ela teve a Yara, e eu fui para São Paulo. E logo depois já encontrei o Arrigo, né? E em Campinas até pintou uma oportunidade para esse grupo se apresentar. Saiu matéria, a Luz Azul, não sei o que, do Mato Grosso. A gente se apresentou lá também em Campinas, em acho que uns 2 lugares. Aí eles voltaram, os meninos voltaram para Mato Grosso.
Mato Grosso do Sul já, porque foi nessa época que separou, né, o estado. E aí pintou a oportunidade para mim, para eu gravar na Poligram. Aí eu falei, olha, tudo bem, vamos gravar, mas eu canto músicas dos meus irmãos. E eu, acostumada a ter grupo, eu falei, não, eu quero fazer com o grupo dos meus irmãos. Mandaram buscar eles, a Alzira veio de Campinas. Aí os caras chegaram na gente e falaram, olha, vocês vão ter que mudar o nome desse grupo, porque para vocês fazerem o disco aqui não pode ser Luz Azul. Nós inconformados, como, né? Qual Mas era a por explicação? quê? Aí, é porque a gente tá lançando a Rainha do Sul, não sei o quê, da discoteca Lady Zu. Estava Ia sendo dar lançada confusão. junto com o TT e o Lírio Selvagem. Aí falaram, arranja um outro nome. Aí eu lembro direitinho que o Celito, a gente passando assim, na 23 de maio, assim, ele falou, já sei o nome, Lírio Selvagem. Todo mundo, já gostamos. Aí levamos pra gravadora, aí ela falou, mas tudo bem, mas a gente quer que seja a TT e o Lírio Selvagem, porque alguém tem que ser responsável por esse contrato, por isso tudo. É um contrato de 4 anos. Eu assinei. Eles já estavam meio de olho em você, talvez, na verdade. E depois Eles fizeram isso com Mutantes e Rita Lee, um pouco ano praxe depois. da indústria, né? Não, e foi assim, nem um ano. Não durou nem um ano o TT e o Lírio Selvagem. Os meninos fecharam a cara e voltaram para Mato Grosso e eu fiquei sozinha. Aí eu e a Alzira, a gente não queria, a Alzira já estava também compondo e tudo, a gente não queria essa coisa de grupo. A Alzira não era o Lírio Selvagem. O Lírio Selvagem eram os 3. E aí ficou TT. Aí que eu fiz o primeiro disco, que é o Piraritã, que na verdade é uma passagem, né? A gente chegou a gravar o segundo disco, umas 3, 4 músicas, com a participação do Almir Sater já. E isso nunca apareceu? Ou E vocês aí usaram? eu usei 2 músicas dessa gravação com eles, e eles tiveram uma participação especial no Piraritã, que é Aratarda com a Alzira. Tem o Refazenda que a gente fez, que ficou marcado muito, assim, o arranjo que a gente fez com o Almir. Era essa, e tinha, acho que era o Bem Te Vi, ele é tão pequeno, ele veio voando. Ou o Bem Te Vi, não, Bem Te Vi é do Lírio Selvagem. Aí peguei algumas coisas que já estavam tudo engatilhadas, porque com a gravadora tem que cumprir, né, aquele contrato. E já estava na hora de fazer o outro disco. Aí eu botei um monte de coisa, fiz o Piraritã. Então foi isso que aconteceu. Então não foi que eu acabei o grupo, não, o grupo, né, se acabou. E nem eram todos os irmãos, tinham outros ainda. Não, Dava o grupo pra fazer era só vários nós grupos. 4, né? Eram só nós 4. Porque o Jerry era criança ainda, muito criança. Ele é o Ele caçula. tinha 10 anos, eu tinha 20, ele tinha 10, eu sou 10 anos nesse ali. E ele já era impressionado com o negócio de Lírio Selvagem. Lá em Mato Grosso ficou todo mundo muito, muito triste, arrasados, né? E os meninos voltaram e nunca mais voltaram para São Paulo. Foram as moças que vieram E as ganhar moças continuaram aqui. a cidade grande. Né? Eu em São A Paulo, capital Alzira do em Brasil. Campinas. Depois, mais para frente, a gente se encontrou. E aí, depois, realmente, o que ficou, né, assim, de mais forte nesse encontro foi quando eu e a Alzira gravamos o disco Anaí ao vivo, né? Isso foi em 1998. Maravilhoso, Tá fazendo maravilhoso, 20 maravilhoso. anos esse disco. A gente vai comemorar esse disco agora. Ainda é segredo. Que aí é um reencontro não só, a gente já falou sobre a questão da natureza, mas a questão das canções caipiras. De raiz, né? A música de raiz Fronteiriças, lá do Mato Grosso, as que- coisas que a mamãe cantava pra gente. Então é um negócio assim muito forte. E o repertório cresceu um pouco, a gente colocou outras coisas, música minha, música dela, Zé Malange. E a gente tá há 20 anos, né? Vai fazer 20 anos que a gente não para de fazer esse show. Nunca. Paralelo a tudo que tá acontecendo na minha vida e na dela, chamam a gente pra fazer. E aí a gente vai, né? As 2 irmãzinhas de mãozinha dada. Tem um mistério aí, né? Que é muito a raiz de vocês. Porque a gente Passado. viveu a infância junto, né? Eu vi a Alzira nascer. Ela foi minha bonequinha. É. Então é uma coisa muito forte. A família toda tem isso, sabe? Os irmãos são muito unidos. Graças a Deus.
Pô, eu tô sonhando aqui, Tatiana, não entendo nada de flor, bem que podiam ser lírios selvagens. Já pensou se fosse Eu já buguei, gente. Chama Eu acho- flor de íris. Flor de íris, a Flor de Tatiana aqui íris. contando. Chama flor de íris e a gente está embaixo de um jacarandá florido maravilhoso, também roxo. Um dia, coisa, hein? Pitangueira carregada. a nossa próxima entrevista vai ser com lírios Só ser selvagens lírios aos selvagens. fundos. Lírios Nós vamos ter que Deve ter encontrar. aqui, Você gente. podia fazer uma entrevista assim, reunindo todo mundo e cada um contar a Você sua sabe que é versão. meu sonho, né? Ó. A versão dessa época, porque essa é a minha versão. Vai saber da versão É. deles, né? Cada um tem a sua versão. Isso dá Mas um é livro. muito louco mesmo, é muito louco. Isso dá um livro, e por sinal você que me apresentou um livro que eu depois me apaixonei, aprendi Ah, do muito Rodrigo do Teixeira? Rodrigo Teixeira. Ah, eu preciso dar dessa dica. Gente, eu tô lendo um livro que é de uma menina lá de Mato Grosso também, que inclusive ela é agora secretária da Fundação Cultural. Mas é uma mulher fantástica, ela chama Lenilde Ramos. Sim, eu vi. E ela fez parte da nossa adolescência também. Ela tava lá no ia festival, na né? mamãe, ia na casa dos Espíndolos, né? E eu tô lendo esse livro dela, tô apaixonada por esse livro. Mas o é livro sobre? chama é a História Sem Nome. Olha aqui o nome. A história sem nome de uma menina quase gêmea, ainda por lá. E ela tem uma irmã que fez som comigo com a Alzira, canta pra caramba. A Lenilde, essa é a Lenilce. Ah não, até hoje eu confundo as duas. E que elas são a- quase gêmeas A que mesmo. participou do festival era a Lenilde, se eu não estiver enganado. Lenilde, é a Lenilde que é a secretária de cultura, Isso. da fundação Ela lá de apresentou Campo no Grande evento. agora, né? E a Nega, porque a gente chamava ela de Nega, a Nega tá vivendo na Itália há muitos anos. Mas é sobre a infância dela, assim, eu tô viajando, e tudo acontece em Campo Grande, então é uma coisa mexeu muito com a minha memória, sabe? Tô adorando.